Olá, meus caros! Estamos de volta para discutir como as substâncias que vimos nas aulas anteriores, por serem formados por elementos diferentes, também se comportam de maneira diferente quanto às ligações que estabelecem entre si, estado físico, entre outros. Vamos lá! Vejamos as substâncias e representação. Todas as substâncias possuem estruturas, moléculas, composição e características fixas. Não havendo mudança de estado físico, sólido, líquido e gasoso, elas podem ser representadas por fórmulas químicas que indicará a constituição de cada unidade formadora da substância. Exemplo: a fórmula química da água é igual a H2O, e devemos entender que esta é formada pela combinação de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Um outro exemplo, o gás carbônico, é igual a CO2, formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Vejamos um pouquinho de alotropia. Tem casos, no entanto, que alguns elementos como oxigênio, carbono, enxofre e fósforo sofrem o que chamamos de estado alotrópico, pois o mesmo elemento se apresenta de forma diferente, dependendo da organização de suas moléculas. Vamos dar um exemplo para tornar a explicação mais clara. O carbono forma substâncias simples diferentes como grafite e diamante. No caso do carbono sob alta pressão e temperatura, temos o diamante. Já o grafite é uma forma mais estável do carbono. Outro exemplo é o oxigênio, que pode se apresentar como O2, gás utilizado na respiração aeróbica, ou O3, formando a camada de ozônio, que nos protege das radiações ultravioletas. Vejamos agora os sistemas químicos. Sistema constitui uma parte do universo qualquer, motivo de estudo. Por exemplo, um copo d'água é um sistema. Pode assim conter uma substância, que pode ser simples ou composta, ou ainda uma mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea. Vamos ver melhor esses conceitos. Vejamos conceitos de substância e mistura. Bem, vimos anteriormente que substância é uma molécula formada por elementos químicos, que contém somente um composto. Água pura, por exemplo, possui somente H2O. Mistura, como o próprio nome diz, caracteriza-se pela união de duas ou mais substâncias. Imagine você colocando num copo d'água uma colher de amido. Vejamos então tipos de substâncias. Substâncias simples são aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico. Podem ser mono, di ou triatômica. Já substâncias compostas são formadas por moléculas que apresentam dois ou mais elementos químicos, como hidrogênio, oxigênio, carbono, sódio ou cloro. Vejamos os tipos de mistura. A mistura pode ser homogênea quando apresenta uma única fase, ou seja, você não percebe a presença de outra substância. É o caso da água mineral, que possui sais, porém você não vê. Exemplo, uma mistura heterogênea é perceptível, e é o exemplo de uma colher de maisena num copo d'água. Você com certeza percebe duas fases, ou ainda a conhecida mistura de água e óleo. Vejamos outro tipo de mistura sólida. Falamos no slide anterior de mistura líquida, porém podemos ter sólidas, como é o caso do granito, composto por substâncias denominadas feldspato, quartzo e mica. Vejamos outro tipo de mistura, a gasosa. As misturas gasosas são muito comuns no cotidiano. O melhor exemplo é o ar atmosférico, que possui cerca de 80% de sua composição de nitrogênio e somente 20% de oxigênio.
Perceba na imagem a associação de elementos químicos. Vejamos agora as propriedades das substâncias. Lembrando que quando as substâncias são puras, algumas características, como ponto de fusão e ebulição, são fixos. Lembram-se algumas aulas atrás, quando vimos que a água ao nível do mar, os pontos de fusão e ebulição serão de 0 graus a 100 graus centígrados, respectivamente? Se você observar o gráfico, não há variação no momento da transformação. Ponto de ebulição e ponto de fusão. Já nas misturas, tanto o ponto de fusão quanto de ebulição não são constantes. Observe os gráficos. Vejamos agora as variações da mistura. Em alguns casos, teremos situações em que na mistura há pontos de variação de temperatura e outros de estabilidade dessa temperatura, podendo confundir com substância pura. Quando houver variação apenas no ponto de ebulição, chamamos de mistura eutética. E quando essa alteração for no ponto de fusão, denominamos de mistura azeotrópica. Vejamos um pouquinho sobre as fases de agregação da matéria. Bem, visto o gráfico do slide anterior, podemos dizer que uma substância pode ser encontrada no estado físico, líquido, sólido ou gasoso, o que chamamos de fase de agregação, e dependem da temperatura e pressão. Para cada substância, existe uma faixa de temperatura e pressão na qual ela mantém suas características, mudando apenas de fase de agregação. Por exemplo, a substância água. A temperatura inferior ou igual a 0 graus, submetida à pressão de 1 atmosfera, ela se encontra na fase sólida. Entre 0 graus e 100 graus centígrados, submetida à mesma pressão, se encontra na fase líquida. E a 100 graus centígrados, também submetida à mesma pressão, passará para a forma de vapor d'água, ou seja, fase gasosa. Vejamos como agem as ligações intermoleculares. Embora vejamos esse conceito mais adiante, podemos adiantar que o que permite o arranjo das moléculas de substâncias sólidas, líquidas e gasosas é a proximidade entre elas e as ligações intermoleculares estabelecidas. No estado sólido, as moléculas estão mais próximas entre si e as ligações formadas são mais estáveis. Há pouca energia e movimentação entre elas. No estado líquido, as moléculas não estão tão agregadas e podem deslizar entre si, o que permite fluidez. Já no estado gasoso, as moléculas estão distantes. As ligações praticamente não se estabelecem facilmente e a movimentação entre elas é grande. Por isso se dispersam e não têm forma definida. Vamos agora aos exercícios para firmar um pouco esses conceitos vistos anteriormente. OSEC, São Paulo. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Letra A. H2, Cl2, O2. B. H2, neônio, H2O. C. H2, iodeto de hidrogênio, hélio. Letra D. H2O, O2, H2. Letra E. Cloro, N2, iodeto de hidrogênio. Vejamos. A primeira sequência trata-se de substância simples e substância simples. A letra B, substância simples, elemento químico e substância composta. Letra C, substância simples, substância composta e elemento químico. Letra D, substância composta, substância simples e substância simples.
A alternativa correta trata-se então da alternativa E, elemento químico, substância simples e substância composta. Vamos ao exercício 2. Durante a fusão de um sistema homogêneo A, verifica-se que a temperatura se mantém constante do início ao fim da fusão. O sistema A é certamente uma substância pura. B, certamente é uma mistura eutética. C, certamente é uma mistura azeotrópica. D, pode ser uma substância pura ou uma mistura eutética. Letra E, pode ser uma substância pura ou uma mistura azeotrópica. Alternativa correta, A. Certamente é uma substância pura, pois, além de mistura homogênea, não apresenta, segundo o enunciado, nenhuma variação na temperatura de fusão e ebulição. Para ser mistura eutética, teria que variar o ponto de ebulição e azeotrópica o ponto de fusão. Bem, meus caros, chegamos ao final de mais uma discussão. Espero que tenham gostado e compreendido um pouco mais do tema. Até breve!